nos quais aqueles que se encarregaram de produzi-los dedicaram a existência sem qualquer hesitação, porque absolutamente conscientes do ministério para o qual vieram à terra. Dessa forma, aproximam-se de Deus sem que se afastem dos homens e das mulheres do mundo, aos quais aprendem a servir e erguer, conduzindo-os como em comum paciência e ternura até os paramos dos ideais que lhes enflorescem as mentes e os corações. Alguns isolam-se, a princípio, a fim de encontrar-se intimamente, de modo a adquirir forças para a aplicação no investimento que realizam. Excepcionalmente, perdem-se na solidão, na busca da meta que, mais tarde, noutra reencarnação, terão ensejo de aplicar na multidão. Torna-se-lhes um treinamento emocional de que necessitam, autossuperando-se até conseguirem as resistências que não mais se quebrarão nos embates que são travados no século, para que consigam estabelecer as valiosas contribuições de amor, de que ora são portadores. Os cristãos, evocando Jesus durante a Semana do Testemunho, têm afirmado através dos evos que aqueles foram os dias da sua paixão, do seu sofrimento, no que tem alguma razão. No entanto, em uma análise mais cuidadosa, pode-se afirmar que a paixão do amorável benfeitor não ficou restrita àqueles dias, mas sim que se alonga na direção das criaturas de todos os tempos, algumas ingratas, outras indiferentes, mas outras incapazes de o entenderem em totalidade, mas que lhe constituem a família que dele necessita e ainda não reconhecem essa realidade. Por amor-paixão ele deu a vida, e prossegue, infatigável e confiante como naquela ocasião, ensinando, ajudando e aguardando. Amor e educação. Educa-se para o amor, como dever inalienável para uma vida feliz. A tradição egoística, que ainda permanece em muitos quadros da educação familiar, transformou o amor em um recurso utilitarista, isto é, somente oferecê-lo quando se puder recebê-lo de volta ampliado e compensador. Na maioria das vezes, por meio desse comportamento, arma-se o educando com desamor, a fim de que não seja explorado, não se transforme em um ingênuo, acreditando-se que o seu sentimento não poderá modificar as demais pessoas nem o mundo. Com essa ultrapassada conceituação, propõe-se a indiferença em relação ao próximo, que deve ser explorado, considerado descartável, de maneira a não lhe ser vítima, conforme assevera-se, prejudicialmente, tem sempre acontecido. Em consequência, a generosidade, a pouco e pouco, desaparece-lhe do convívio social desde a infância, quando se cultivam as tendências comodistas, personalistas, em detrimento da solidariedade, dos interesses recíprocos que devem constituir a saudável comunhão social. Nesse tipo de cultura os relacionamentos são baseados no lucro, naquilo de que cada um se pode beneficiar, na exploração do outro, embora as legislações de muitos países incontáveis partidários dos direitos humanos digam-se vinculados à não exploração do homem pelo homem. Essa exploração, é claro, não se encontra adstrita apenas ao trabalho convencional, mas também a qualquer maneira de depauperamento do outro ao benefício pessoal, ao uso indevido dos recursos e valores alheios, ao benefício das afeições com objetivos interesseiros. O amor adquire, então, a conotação infeliz de intercurso sexual destituído de compromisso e de responsabilidade, no qual, o outro, o parceiro que se afeiçoa, quando abandonado, o que sempre acontece, passa a experimentar dilaceração emocional. Utilizado, mas não estimado ou ao menos valorizado, dele alguém se livra com indiferença, seguindo adiante até tornar-se vítima dos próprios atos, quando é, por sua vez, desprezado também. A sociedade é o que dela fazem os seus membros. Quando se cultivam respeito e dignidade, compreensão e solidariedade, temo-la feliz. No entanto, quando se lhe aplicam o rei e a soberba, a falsa superioridade e o despotismo, ela desditosa e anárquica. O que se lhe semeia, facilmente medra e produz, assinalando-a de maneira irrefragável. Uma cultura utilitarista é profundamente infeliz, porque ninguém pode viver sem o concurso de outrem, sem a participação do companheirismo que o dinheiro ou o poder jamais podem conquistar. Pessoas compradas não têm nenhum significado emocional, pois que são trêfegas e traiçoeiras, mudando de situação e parceria conforme o prêmio que lhes é oferecido. Somente o sentimento de amor possui o milagre de poder planificar, porquanto, independendo de preço, de condição, possui o vigor da generosidade que enriquece o coração e refaz a lucidez do espírito. Isso porque o amor procede de dentro, do âmago do ser, onde tem a sua origem divina, em razão da sua causalidade.
O amor é sempre generoso, possuidor das fortunas da bondade, do carinho, da compreensão, da compaixão que nele predominam, antídoto eficaz para a crueldade, a ignorância, o egoísmo, esses adversários cruéis da criatura humana. Nos lares onde o amor escasseia, os sentimentos são controvertidos e a família se apresenta dissociada dos vínculos de união, cada um trabalhando para vencer na luta e superar o outro. O grupo familiar torna-se acidente biológico, em cujo curso os pais se desincumbem do dever, que nem sempre se lhes apresenta como agradável, que é o de atender a prole e dela libertar-se quanto antes, a fim de viverem os prazeres que se reservam, considerando o tempo perdido que aplicaram, dizem, na assistência aos filhos. Assistência, sim, porque nem sequer houve preocupação de amá-los, de educá-los, de prepará-los para a existência, instrumentalizando-os com os incomparáveis bens do espírito, amor, respeito ao próximo, abnegação, compaixão. Áridos emocionalmente, tornam-se insensíveis em relação às demais criaturas, pouco importando-se quando as ocorrências inevitáveis do curso existencial alcançam aqueles que os geraram, aos quais decretam solidão, oferecendo assistência remunerada à distância, quando o fazem, nunca porém doando-lhes afeto, pois que jamais o receberam. O resultado nefasto dessa conduta não para aí, porquanto, por sua vez, tornam-se também genitores desapredados, mal-humorados, que reclamam de tudo quanto concedem no lar, considerando não haver possibilidade de próxima ou de remota retribuição, o que os aflige no seu desenfreado egotismo. Esse comportamento espúrio que viceja em muitos setores da atualidade é responsável pela miséria moral, geradora daquelas de natureza social, econômica, emocional, estimuladora da agressividade e da violência, do ódio urbano e das paixões desabridas. Entre as pessoas que possuem cultura, torna-se mais perversa essa conduta, porque ninguém pode ignorar os benefícios do amor que se recusa a dar e até mesmo a receber quando lhe é direcionado, em razão da sua filosofia pessimista. Nas classes menos afortunadas socioeconomicamente, o drama é mais doloroso, porque a ignorância que as insensibiliza é transferida para os descendentes em forma de ódio contra a sociedade, no qual respiram com dificuldade, estimulando a tomada pela força de tudo quanto lhes é negado pelo direito de cidadania e de humanidade. O amor, no entanto, quando medra e é estimulado a desenvolver-se, amplia-se em generosidade que multiplica recursos, colocando-os à disposição de todos, com que se alegram e se compensam afetivamente, dando surgimento à justiça social e ao trabalho edificante que os unem em clima de progresso. O amor sempre avança na direção de outrem, iluminando-o, se jaz em sombras, ou fundindo a sua na luz que defronta, aumentando-a, desse modo, sem qualquer esforço. O amor faz parte do programa de educação no lar e da grade escolar, orientando os impulsos que se devem transformar em sentimentos, os instintos que evoluirão para emoções, a aprendizagem que se encarregará de criar atos de afabilidade e de doçura, de reto dever em relação aos demais, produzindo bênçãos para aquele que assim se comporta. Educam-se comportamentos, costumes e necessidades, que se fazem um compêndio de boas maneiras com as quais se pode transitar equilibradamente nos diferentes setores e períodos da existência terrena. Da mesma forma, educa-se para o amor como dever inalienável para uma vida feliz, permanecendo-lhe receptivo à manifestação que se expande ou à sua captação quando lhe é direcionado. O hábito de amar é adquirido no lar, ampliando-se na escola, aplicando-se na vida social que se encontra na família, no convivência entre colegas, no comportamento fora dos limites domésticos e dos estabelecimentos de ensino. Essa educação, porém, não deve ser formal, aquela que apenas transmite conhecimentos, mas sim a que se reveste de valores morais, que são de caráter imperecível, conforme a própria vida. Onde há amor a vida se multiplica ditosa, a produtividade do bem é imbatível, a alegria é insuperável. Amor e produtividade. O amor é o feliz responsável pelos pensamentos humanos superiores, aqueles que iluminam a criatura, dignificam a sociedade, fomentam o progresso, porque sem condenar, não limita o seu raio de ação, antes amplia-o, envolvendo todos os seres sencientes em um só sentimento de fraternidade, sem olvidar as forças da natureza. Na cultura do desamor, da futilidade, do egoísmo, a criatura vale o que se atribui, o que possui, o que projeta, despreocupada em ser melhor, mais tranquila,
mais espiritual. A sua é uma produtividade externa que afadiga, que estressa, que mata. A preocupação pelo trabalho, pela produção em massa ou em qualidade, torna-se meta existencial, e a pessoa não dispõe, seja de tempo físico ou mental, para sua realidade, espírito que é, necessitado de nutrir-se de meditação, de momentos de solidão, de prece. Quem se não utiliza desses incomparáveis recursos de alimentação da alma, aturde-se e mergulha no oceano dos conflitos, dos desajustes emocionais, das fugas da realidade, procurando soluções que, de maneira alguma, alcançam a finalidade a que se destinam. Momentos de oração e de meditação diariamente, em especial pela manhã antes de iniciar-se a faina cotidiana, contribuem com segurança para os enfrentamentos que surgem durante as horas subsequentes. O mergulho nas atividades volumosas, desde os noticiários perturbadores em torno dos acontecimentos mundiais até o tumultuado trânsito, que conduz aos destinos escolares, de trabalho e mesmo de espairecimento, intoxica e desarmoniza as disposições internas, armando de mau humor as suas vítimas, que estorcegam em comportamentos ainda mais afligentes. No trabalho, as lutas dos diversos grupos que disputam destaque e superação, uns com os outros, tornam o ambiente irrespirável, dando surgimento a condutas externas, hipócritas, destituídas de sentimentos de amor e de respeito. Nas atividades educacionais, as reclamações salariais e as frustrações afetivas que descompensam, geram antipatias e animosidades que dividem as pessoas e as asfixiam nos comportamentos extravagantes ou destituídos de lealdade a que se entregam. Raramente os triunfadores do mundo apresentam-se calmos, seguros de si mesmos, sofrendo a competição desenfreada, o medo de perderem o lugar no pódio, o culto da vaidade que se permitem. Irritadiços, desequilibram-se com facilidade, estereótipos programados, vivendo sem naturalidade e quase destituídos da própria identidade, porque se adaptaram aos padrões que facultam lucro e produtividade exterior, sem benefícios de natureza íntima. Apresentam-se portadores de relacionamentos afetivos difíceis, e porque acostumados à bajulação, às mesuras, não experimentam a vibração da sinceridade que deflui da afeição espontânea e leal. Quando retornam aos lares, mergulham nas leituras de periódicos que mais os deprimem ou se fixam a programas televisivos traumatizantes, ou fogem para os clubes e os bares onde encontram semelhantes inquietos que se estão escondendo no álcool, nas drogas químicas, na luxúria. A produtividade de fora sem amor torna-se apenas cansaço e satisfação egóica. O amor real produz empatia de alta significação em quem o conduz, assim como naquele para quem se dirige. Conscientiza o ser a respeito das suas responsabilidades reais perante a vida, convidando ao mergulho no mundo íntimo, onde se refaz das refregas e recupera as energias gastas nas inevitáveis batalhas de evolução. Fortalecido pelo tônico da afetividade, o indivíduo movimenta-se no trabalho, sem contaminar-se do morbo presente, com saúde e disposição de crescimento, sem pisotear outrem ou submeter-se aos seus caprichos danosos, por havê-los superado espontaneamente. Não desejando a felicidade por meio da ruína daqueles que tombam na rampa do insucesso, vive em harmonia consigo mesmo e com o ambiente no qual se encontra. O amor produz amor, mesmo quando não é percebido. Ninguém, no entanto, permanece imunizado contra o amor. Partindo do centro, em ondas concêntricas, o amor faz-se cada vez mais abrangente, captando forças cósmicas que se lhe incorporam, por emanarem da divina providência. Nesse ministério de crescimento e de produtividade superiores, brinda segurança interna e confiança irrestrita nos bons resultados de todos os empreendimentos, porque se assentam nas bases do dever e do respeito pelas demais criaturas que fazem parte da sua grande família. Diluente do medo, é portador do vigoroso tônico da coragem e da resistência ao mal que, no seu terreno, não encontra área para medrar. Qual a produtividade do amor? Vitória, sem dúvida, sobre o ego escravocrata, estímulos para repetir 1000 vezes qualquer experiência não exitosa com o entusiasmo da primeira tentativa, harmonia interior, alegria de viver, prazer de servir, trabalho sem enfado nem cansaço. Aquilo que o desamor carrega na condição de fardo, que o utilitarismo ambiciona com sofreguidão, que o mau humor desenvolve com marasmo e desencanto, que a perversidade desdobra, a fim de comprazer-se na desdita alheia que produz. O amor transforma em página viva de entusiasmo,
nunca permitindo a vigência desses fatores dissolventes nos seus quadros. Graças ao amor de Deus os campos revestem-se de cor e de vida, o sol irisa a terra, as águas vitalizam, o ar sustenta as existências, tudo se renova, se modifica sem cessar. Através do amor das criaturas, as paisagens são transformadas em jardins, pomares, áreas alimentícias. O agricultor, que saúda o amanhecer e dirige-se à terra que o aguarda, a fim de semear o pão, é co-criador com a divindade que o gerou e o mantém destinado à glória e à plenitude. Onde viceja o amor, a vida se multiplica ditosa, a produtividade do bem é imbatível, a alegria é insuperável. Há, portanto, produtividade sem amor, como dever cansativo, que exaure, e é de superfície, e a do amor em profundidade, na infinita vertical da vida, gerando para a eternidade. Por muito amardes, ensinou Jesus, todos os vossos pecados vos serão perdoados. O amor produz perdão e paz inabalável, porque ajuda a recompor o que antes se encontrava destroçado, trabalhando em sublimidade a terra do coração. Amor e serenidade. O amor é o agente desencadeador da serenidade, tornando-se-lhe o tônico de vitalização. Enquanto se pense que o amor se encontra fora do si, navega sem rumo equivocado. A cultura tradicionalista e retrógrada estabeleceu que, para a conquista do amor, bastam a aparência cuidada, as boas maneiras, os costumes morigerados, a habilidade na forma de apresentar-se, utilizando-se de técnicas de conquistar amigos, de influenciar pessoas. De forma alguma existe fundamento nesses métodos para conseguir-se o amor. Certamente que essas condutas despertam interesse, chamam a atenção, atraem interessados nos relacionamentos. Não sendo autênticas as manifestações externas, não procedentes da autoestima e do real prazer de amar, assim que se aproximam, aqueles a quem se deseja influenciar e atrair, logo dão-se conta da superficialidade de que se revestem e da falta de vibração interior, aquela que irriga de alegria a pessoa a quem é direcionada e se afastam, extremunhados, decepcionados, inquietos. Por outro lado, a mesma cultura, ora avançada e inquieta, que trabalha em favor da projeção da imagem, quando busca envolver as criaturas com mimos e artifícios, em tentativas de formar clãs de adeptos, corte de admiradores, clubes de simpatizantes, não consegue acalmar as ânsias do coração nem preencher os imensos vazios da emoção, resultando maiores a solidão e o sofrimento. A visão correta a respeito do amor estabelece que ele se encontra dentro do ser, apenas aguardando exteriorizar-se, quando os fatores propiciatórios assim lhe permitem. Cultivado com carinho e preservado com respeito, expande-se e realiza o mister para o qual existe, que é proporcionar serenidade. Não apenas para acalmar as ansiedades ou apaziguar as tempestades íntimas, porém realizar um estado de paz que suporta vicissitudes, postergamentos de alegrias, embates continuados, sem perder o vigor de que se reveste. A serenidade, no entanto, que deve ser buscada, decorre da manutenção de pensamentos saudáveis, enriquecedores, que estimulam ao trabalho, ao autoburilamento, ao ministério da abnegação que elimina a culpa. Mediante esse comportamento mental, a verbalização das ideias é irretocável, não havendo campo para vulgaridade nem para contaminação oral, apresentando-as límpidas de expressões perniciosas que induzem a elaboração de clichês perturbadores. Nesse investimento, surge a oportunidade da ação, que se reveste de significado ético profundo, dignificante, capaz de desencadear condutas outras salutares. Como efeito natural, o amor está presente, embutido em todos os passos do processo de harmonização. No começo, expressa-se como amor a si mesmo, mediante a preservação da sua identidade, dos seus sentimentos, não se permitindo os contágios deletérios que se manifestam mediante as conversações extravagantes e degenerativas. Por fim, torna-se exteriorização do sentimento em relação às demais criaturas, por meio de envolvimentos espirituais, mentais, buscando proporcionar-lhes alegria e bem-estar, mesmo que sem a presença física daquele que o oferece. É muito compensador doar-se o amor e recebê-lo de volta, não em forma de gratidão ou de simples retribuição, mas como efeito da sua própria vigência. O intercâmbio de amor é operação fascinante, que tem caráter de opulência emocional. No entanto, quando ainda não se faz retributivo, e não retorna, de forma alguma perde o seu significado,
deixando de ensejar a serenidade que lhe é alma e coração. Quem ama é sereno, porque confia no resultado do seu sentimento. Quando se ama, mantém-se serenidade, porque se sabe e se pode aguardar a resposta da oferta que propicia. O amor é da responsabilidade de cada criatura, e como efeito, possui características especiais, crescendo sempre mais e apresentando-se cada vez melhor. Pode-se induzir outrem a amar, estimulá-lo à realização do amor, nunca porém amar-se por outrem. O amor é qual medicamento precioso e oportuno que deve ser experienciado, a fim de curar-se a enfermidade da solidão, o desalinho da emoção, o transtorno dos sentimentos, os vícios ancestrais. Cada um deverá usá-lo, a fim de poder colher os resultados que espera. Essa operação é individual e intransferível. Às vezes, surgem dificuldades para o despertamento do amor, para sua fixação no indivíduo, para sua expansão. O amor é semelhante às águas do rio que demandam o mar. O amor surge em forma de intenção, que é a manifestação inicial de qualquer projeto humano. Criar a possibilidade mental de amar é enriquecer-se de vida e multiplicar os objetivos existenciais. Quando se experimenta a suave presença do amor, o coração enternece-se e a serenidade toma conta dos sentimentos, ajudando a melhor conduzir o discernimento, que se ilumina, alargando os horizontes da existência na Terra. Diante de alguém rebelde e agressivo, insano e perverso, pode-se aquilatar a validade da terapia do amor, porquanto, se a educação e a assistência médica contribuem enormemente para o refazimento da organização celular, não conseguem alcançar os recônditos do ser, que somente se renova e se relaxa, quando se entrega à sua condução. Da mesma forma, como na raiz de muitos crimes e alucinações encontrar-se ausente o amor na infância, na adolescência ou é resultado da frustração na idade adulta, a sua presença, mesmo que tardia, consegue minimizar os efeitos danosos e trabalhar pela recuperação do calceta. Quem se permite por ele cativar, transforma-se de imediato, pois que passa a experienciar diferentes estados de alma, que não conhecia, esforçando-se por mantê-los como parte fundamental do seu novo comportamento. O amor real está sempre propondo ao indivíduo autossuperação, por descobrir quanto ainda pode mais amar, já que a alegria que o toma é tão expressiva que a existência não mais passa a ter sentido, se não for sob o seu comando. Pode-se acumular haveres, conseguir-se poder, destaque na sociedade, passear no carro do triunfo, receber aplausos e desfrutar de todas as comodidades imagináveis, mas quando não se possui amor, torna-se impossível manter-se a serenidade. Mesmo porque a posse de qualquer natureza, quando não se estrutura na integridade do amor, abre espaços para a instalação de medos, de ansiedade, de desconfiança, ante a provável possibilidade de perda. Esse terreno, o do poder, do brilhar no mundo, se não for pavimentado com amor, torna-se sediço, perigoso, e quase todos aqueles que por aí transitam perdem o rumo ou asfixiam-se imprensados nos movimentos que os fazem afundar. O amor é o agente desencadeador da serenidade, tornando-se-lhe o tônico de vitalização. Somente o amor cicatriza as feridas da alma, recompõe a harmonia dos sentimentos, encoraja para o prosseguimento da luta, oferece vida e fervor. Direciona a fé e dinamiza a esperança. O coração que ama nunca envelhece, nem sucumbe ao peso de ingratidão alguma, porque está sempre sereno, na alegria, na tristeza, na felicidade, na dor, na conquista ou na perda, sem mudar de rumo emocional. Amor e felicidade. O amor é um privilégio que deve ser conseguido com esforço e dedicação. Para onde se dirige o olhar percussiente e a atenção se fixe, perceberão a presença do amor, mesmo que sem denominação convencional. O amor esplende em a natureza, convidando à reflexão e ao trabalho como recursos preciosos de elevação e de felicidade. Os percalços existenciais, os desafios e sofrimentos são consequências do não-amor, que geraram, no passado da criatura em processo de evolução, esses efeitos perturbadores, por meio dos quais se pode recuperar, volvendo ao equilíbrio e dando prosseguimento aos compromissos dignificadores. Quem ama estua de felicidade, porque se encontra pleno de ternura e de compaixão, de fraternidade e de perdão. Não espera fruir de imediato quaisquer resultados, apenas se coloca em posição de oferecer e de ajudar os outros no seu desempenho moral. Enquanto se espera receber, trabalhando o programa evolutivo na base do auxílio que deve proceder de outrem, permanece-se em infância psicológica,
A independência é lamentável. Um coração rico de alegria de viver e uma estação mental que irradia beleza e paz, são as mais elevadas expressões do amor embutido no ser que se autoconquistou e expande-se na direção das demais criaturas. O amor é um privilégio que deve ser conseguido com esforço e dedicação, porquanto a sua é uma resposta de incomparável bem-estar e de satisfação íntima em comum. Somente pode entender-lhe todo o poder e sentir-lhe toda a grandeza aquele que se permitiu impregnar pela sua essência. As pessoas lutam pela aquisição de coisas, pelas projeções sociais, pelo poder temporal, pela beleza física, pelas situações invejáveis, pensando que encontrarão a felicidade nesse ufanismo hedonista, para logo despertarem vazias de sentimentos, tediosas e amarguradas, solitárias e sofridas. Os valores realmente positivos são aqueles que não pesam nem ocupam espaços materiais, mas que se restringem às dimensões emocionais livres de posse e de paixão. São eles que trabalham em favor da felicidade real do indivíduo, porque nunca se perdem, jamais são roubados ou sofrem envelhecimento. Sempre atuais, são grandiosos, porque iluminam a vida. Indague-se as pessoas que usam os favores existenciais, os que desfrutam dos bens terrenos, da alucinação do sexo, que têm atendidos os desejos de todo tipo, se estão felizes, e responderão que se encontram cansadas, entediadas, ansiosas por novas formas de prazeres. O jogo dos interesses imediatistas que trabalham em favor do egoísmo e da vaidade, somente oferece desencanto, porque conduz a novas formulações de ansiedade e de desespero. Quem nada tem atormenta-se pela falta, encarcerando-se na ambição da posse. Quem muito tem inquieta-se pela abundância, aprisionando-se no medo da perda dos haveres. Outro sim, aflige-se para atingir o topo entre aqueles que lhe compartem as posições da fortuna, destacados nas revistas especializadas e invejados pela sociedade sofredora. São os felizes na aparência e infelizes na realidade. Se alguns tivessem coragem, trocariam a situação de quase miséria pela conquista da paz, amando. No entanto, preferem a amargura da situação desditosa, ambicionando o que talvez nunca venham a possuir. Os outros, aqueles que possuem muito, se tivessem valor moral e força espiritual, permutariam, conforme às vezes pensam, a abundância vazia pela lealdade do amor de alguém, da confiança irrestrita em outrem, do apoio emocional em algum coração desinteressado dos seus tesouros. Só o amor consegue milagres desta natureza, enriquecer o pobre de dinheiro com a alegria de viver e empobrecer o rico de moedas, tornando-o feliz com a paz de ser livre da prisão tormentosa. Certamente essa é uma tarefa muito difícil de ser realizada, especialmente tendo-se em vista a cultura do poder terreno, da apresentação bem cuidada de fora, das possibilidades de mando e de destaque que tanto deslumbram e desequilibram. Mas não é impossível, porque não são poucos também aqueles que renunciaram a tudo ter, a fim de cada qual tornar-se uma pessoa integral. Quando Francisco de Assis saiu a pregar a humildade, a renúncia, o amor, foram muitos os nobres, os ricos, os poderosos que abandonaram tudo e se lhe renderam emocionados, seguindo-lhe as pegadas por dedicação a Jesus e ao seu evangelho. Clara, fascinada pelo verbo cândido do pobrezinho de Assis, deixou o mundo de mentiras onde vivia e partiu na sua direção, pouco antes do matrimônio com um rico negociante, para vincular-se à dama pobreza. Outros há, como Leon Tolstói, que abdicou da fortuna para dar oportunidade aos seus irmãos camponeses que estorcegavam na miséria. Luísa de Marillac, igualmente comovida com os exemplos de São Vicente de Paulo, libertou-se da abundância, para poder melhor servir a miséria, tocada profundamente pela palavra do apóstolo que apresentava Jesus nos seus atos. Ainda hoje há muitos indivíduos que compreendem ser a felicidade algo conquistável por meio do amor e empenham-se pelo entregar-se-lhe totalmente. Conveniente não confundir prazer e felicidade, gozo e plenitude. Há prazeres saudáveis e singelos que abrem espaços para os gozos espirituais, pórtico de entrada da futura plenitude que se experimentará. Os pequenos prazeres que não afadigam, que não perturbam, que somente propiciam bem-estar a quem os busca, como também aos outros, são sinais da posterior felicidade que tomará conta do ser em caráter de totalidade. Tudo, porém, sob a égide do amor. Amor e Jesus. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Em plano 3 variar da ética, dominada pelo poder da força,
No auge dos preconceitos e da hegemonia dos ambiciosos conquistadores terrenos, Jesus, o pacificador, revolucionou o pensamento vigente e propôs com estoicismo invulgar: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém antes dele se atrevera a um desafio de tal natureza, porque todos sempre se colocaram sob as asas do desamor que comandava as mentes e os corações. Ele, porém, não. Pairando, sobranceiro, acima das disputas e chacinas guerreiras, dos interesses mesquinhos e enlouquecedores, das situações de brilho fugaz, dedicou-se a amar todas as criaturas, indistintamente, vivendo com simplicidade e harmonia, a fim de demonstrar que somente o amor pode conduzi-las com segurança ao porto da felicidade. Nunca relatou qualquer problema, nem apresentou acusação de natureza alguma, considerando que os seres humanos ainda se encontravam, e se encontram, de certo modo, em estado de infância espiritual, cujo amadurecimento depende exclusivamente do amor, a fim de crescerem com segurança, distantes dos perigos de degeneração ou de recuo ao primarismo de onde procedem. Estabeleceu, nesse amor, os princípios básicos para sua vigência e prosseguimento: a simplicidade, o respeito pelo próximo, a bondade para com ele, o desinteresse pessoal ante a necessidade do outro, a compaixão, a perseverança nos propósitos delineados. A semelhança do Sou generoso que dá vida aos bons e aos maus, aos nobres e aos plebeus, aos ricos e os pobres, aos simples e os fatos, sem qualquer distinção. O Sou é o amor que não seleciona, espraiando-se como claridade diamantina para que dilua toda sombra e predomínio. Jamais alguém se propusera essa empresa incomum. Certamente que, antes dele, diversos missionários viveram em consonância com o amor, mergulhando na meditação para vivenciá-lo, conduzindo as massas pela montanha da sublimação acima. A sua invitação ao amor revestiu-se do seu próprio exemplo, mesmo antes de poder demonstrá-lo mediante o testemunho em comum a que se permitiu pela via dolorosa até a cruz, a fim de que todos tivessem a demonstração da grandeza do seu conteúdo. A revolução do amor com ele começou em novas bases e nunca cessará, porque em cada época da humanidade e em cada estágio da evolução humana, ele se apresentará mais transcendente e profundo, arrastando as vidas que se lhe entregarão confiantes em regime de totalidade. Por enquanto, não obstante as formidáveis conquistas da inteligência e da tecnologia, da ciência e da razão, o amor não conseguiu atingir o estágio que seria ideal, influenciando o comportamento geral para melhor, assim impulsionando a sociedade para alcançar mais elevado patamar de plenitude. De alguma forma, no entanto, vem erguendo a ética dos direitos humanos a uma posição de destaque entre os códigos estabelecidos, engrandecendo o sentido de respeito pelas minorias de todos os segmentos sociais, ampliando a visão em torno do significado existencial, embora ainda defrontando um longo trecho que deverá percorrer até o momento de dominar as criaturas, qual ele o fez. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar o seu sentimento. Nicodemos era príncipe, e buscou-o. Ele o atendeu sem qualquer deferência, inundado de ternura. Simão, o leproso, era detestado, mas convidando-o a ir à sua casa, ele aceitou a gentileza, e ali ofereceu extraordinária lição de amor, referindo-se à mulher que, embora fosse portadora de conduta irregular, lavou-lhe os pés com perfume. Lázaro e suas irmãs receberam-no no lar, e ele enriqueceu a família com incomuns demonstrações de amor. Um sacerdote vão e simulador, tentando perturbá-lo, interrogou-o a respeito de quem seria o seu próximo, e ele, compadecido com o amoroso, narrou a mais notável parábola do Evangelho, a do bom samaritano. Diante de uma mulher surpreendida em adultério, que era conduzida à lapidação por homens perversos e pervertidos também, consultado quanto a pena a ser-lhe aplicada, se a proposta por Moisés ou a que lhe ensinava, foi peremptória em relação ao amor, esclarecendo: quem estiver isento de pecados, atire-lhe a primeira pedra. E todos afastaram-se, cabisbaixos. Um jovem que o chamara de bom mestre, aparentemente desejando segui-lo, recebeu orientação a respeito de que bom somente é o Pai, embora ele fosse mestre, e, dominado pelo amor, elucidou como deveria ser feito, a fim de o acompanhar. Conhecendo a fragilidade de Pedro, anunciou-lhe a defecção sem o censurar, porque o amava. Sabendo dos propósitos de Judas, que era perturbado por forças impiedosas do mais além, tomado de infinita compaixão de amor,
estimulou a que fizesse o que deveria fazer, e, após o seu suicídio infeliz, foi buscá-lo nas regiões inferiores. A atordoada mulher samaritana, detestada pela raça a que pertencia e pela conduta a que se entregara, dele recebeu em comum lição de vida, porque muito a amou. Compadecido da multidão que estava esfaimada, e mesmo assim seguiu, multiplicou os pães e os peixes, a todos alimentando, em nome do amor. Por amor, repreendeu os hipócritas que o tentavam, os vendilhões que enxovalhavam o templo, que deveria ser dedicado a outros mistérios, os sacerdotes venais, os herodianos vulgares, os fariseus pusilânimes. Ante Caifás, Anás, Herodes e Pilatos manteve-se em silêncio hercúleo por amá-los e identificar o estágio espiritual inferior em que se encontravam, incapazes de o entender. Apenas uma vez respondeu a um deles, certamente não havendo sido penetrado no conteúdo do que informara. Mesmo depois de morto, José de Arimateia, que pertencia ao Sinédrio, ofereceu-lhe o seu túmulo novo, que foi aceito, embora ele não pudesse ou devesse falar naquele momento. E mesmo quando estava considerado morto e vencido, por amor retornou ao convívio dos amigos temerosos, da mãe ansiosa, de viandantes preocupados, da multidão que se reuniu na Betânia, a fim de escutar João falar sobre ele, para, somente então, ascender aos paramos imortais. Ninguém jamais amou, conforme Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade, mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. Ele é o símbolo do amor, porquanto, não amado, continuou amando, e prosseguirá até o fim dos vivos. Nunca será esquecido. Na aridez do solo da humanidade, a charrua que pode sulcar, a fim de que se renove e se arrebente em verdor, em florescência, em frutos incomparáveis, é o amor. O amor, que procede de Deus, a Deus retorna, construindo a felicidade onde se apresente, jamais vencido, sempre triunfador. Nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se te apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. Ama, pois, sempre. Fim.